juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta missa, meus queridos e queridas, somos convidados a aprender como caminhar pelas estradas da vida e conservar a esperança, a confiança, a coragem para a gente não desistir diante das tempestades. Não existe nada de estranho em começar a nossa meditação com estas palavras, e sabem por quê? A vida de todas as pessoas, sem exceção, é feita de momentos bons, onde nós colhemos sucesso, alegria, amizades, prazer, paz. Entretanto, existem também as dificuldades, os problemas, existem as lutas do dia a dia. Quem já não foi invadido pelo medo, pela sensação de traição? Quem já não ficou decepcionado consigo mesmo ou com as pessoas de sua extrema confiança? Quem já não enfrentou uma doença pessoal ou de um parente e amigo chegando até a ver a sua morte? Quem não passou por problemas na família, problemas financeiros? Quem não passou por crises emocionais, dúvidas interiores? Quando tudo está bem, existe a tentação terrível de a gente imaginar que nada irá nos acontecer, nada poderá fazer a gente perder o controle da situação. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm a síndrome de Deus. Imaginam que sozinhas, porque sabem alguma coisa, porque têm alguma coisa, porque têm alguma influência, por causa disso ou por causa daquilo, são os reis da cocada. Essa semana eu lia o testemunho de uma artista, uma comediante que foi muito famosa numa grande rede de televisão, e ela agora está com uma doença que está se agravando cada vez mais, ela está perdendo os movimentos, e a grande pergunta dela era justamente esta: onde estão os meus amigos? Onde estão os meus amigos? Nesta hora que eu preciso deles. Infelizmente, isso é uma coisa muito normal. Infelizmente, as pessoas muitas vezes valem por aquilo que têm, valem por aquilo que elas mandam. Por exemplo, o último presidente do regime militar, quando ele foi sair, primeiro, os garçons já serviam para ele café frio. Ele saiu pela porta de trás do palácio lá do governo. E isto mostra o quê? Isto mostra que muitas vezes nós podemos perder tudo. Nós podemos perder a simpatia das pessoas, nós podemos perder a saúde, nós podemos perder aquilo que nós temos, nós podemos perder aquilo que nos dá segurança. Tudo muda naquela hora em que o chão parece escapar dos pés. E é por isso que nós temos que aprender que existem duas coisas que ninguém consegue viver sozinho: o casamento e Deus. Para casar, são necessárias quantas pessoas? Duas. Ninguém pode casar consigo mesmo. Amém? E para manter acesa a chama da fé,
existe a igreja. Ninguém mantém acesa a presença de Deus longe do meio que o próprio Deus deixou. Ninguém poderá jamais de fato dizer que está na presença de Deus, não vivendo aquilo que Ele fala através da palavra. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus da palavra. Quando Deus quis criar o mundo, lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 3 está escrito, e Deus disse. Então quando Deus falou, a palavra que é Jesus, tudo começou a ser criado. Quando Deus quis começar a formar um povo com Abraão, Deus foi até Abraão e disse, Abraão, Abraão, capítulo 12, versículo 1 e seguintes de Gênesis, Abraão, Abraão, sai da terra. E Abraão, ouvindo a palavra, ele saiu. Quando Deus quis libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele diz, eu vi, eu ouvi, e por isso eu desci, ele fala para Moisés, para socorrer o meu povo. E quando Moisés vai se aproximar da sarça ardente, Deus fala, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é sagrado. Quando Deus, na plenitude dos tempos, quis enviar o seu Filho Jesus Cristo, mandou um anjo, o anjo falou a palavra de Deus, porque Nossa Senhora ouviu, acreditou e deu o seu sim, a palavra se fez carne. Portanto, a mesma coisa, meu querido e minha querida, se nós queremos realmente ser recriados por Deus, se nós queremos a ação da graça, da força de Deus agindo em nós, a palavra tem que entrar pelos nossos ouvidos, a palavra tem que ser acolhida pelo nosso coração, e a palavra nós temos que deixá-la agir para nos restaurar. Então, nós temos que descobrir que a igreja, ela nasceu justamente deste coração de Deus, que não nos deseja machucados e fracos. Esta é a lição do testemunho da primeira leitura, onde nós encontramos o profeta Elias, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Esta é a lição do ensino de Jesus no Evangelho sobre o pão da vida. Elias era um homem forte no relacionamento com Deus. Elias orava e Deus respondia. Quando ele enfrentou os falsos sacerdotes do falso deus Baal, Elias orou para que caísse fogo do céu, o fogo caiu e destruiu aqueles sacerdotes. Elias teria todos os motivos para cair no orgulho. Elias teria todos os motivos para se imaginar melhor e diferente do que todos. Mas quando a rainha Jezabel resolve mandar emissários para matar o profeta Elias, o capítulo 19 diz que ele fugiu, e ele fugiu de um tal modo que nós lemos aí num versículo antes daquilo que foi lido, 1 Reis 19:3, Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Elias pediu a Deus para morrer. Pode parecer estranho, mas quando eu leio esse trecho, cada vez que eu leio, releio, eu fico confortado e ao mesmo tempo estimulado, porque eu me sinto diante de alguém como eu. A nossa tendência é imaginar os santos, os profetas, pessoas como Superman, pessoas que vieram a este mundo com alguma coisa diferente de nós. Não, eles foram homens e mulheres, os santos e as santas como nós,
Mas a diferença deles foi que eles acreditaram. Deus falou, eu acredito. Amém? Deus falou, eu acredito. Essa é a diferença. Mas lá na carta de São Tiago vai ser dito que Elias era um homem como nós. Ele era sujeito às mesmas situações que nós. Por isso ele fugiu. Mas ele não fugiu sem Deus. Apesar de desesperado, apesar de angustiado, apesar de deprimido, lá no coração, de algum modo, ele queria que Deus ajudasse ele a entender o que estava acontecendo. Num determinado momento, ele para cansado, ele se deita, diz aí, 1 Reis 19, 5, na primeira parte, deitou-se por terra e adormeceu embaixo de um junípero. Essa árvore do descanso, hoje é a igreja. A igreja que existe não para atrapalhar a nossa vida. A igreja que foi pensada por Jesus e a igreja que foi deixada por Jesus para que através dela nós possamos ver acontecendo na nossa vida de um modo até maior do que aquilo que aconteceu com Elias. Por quê? Em 1 Reis 19, 6 está justamente escrito o quê? Depois do anjo ter dito, levanta-te e come, isso, 1 Reis 19, 5, depois do anjo ter dito, levanta-te e come, Elias viu, embaixo das cinzas, um pedaço de pão e água. As cinzas representam aquilo que os problemas causam em nós. As cinzas, nós podemos estar desesperados, mas nós temos que buscar Deus, temos que aprender a buscar Deus. Não podemos deixar que calor, que frio, dificuldade para estacionar, distância, impeça a gente a colocar problema. Não, ai meu Deus, fazer todo esse sacrifício, eu vou lá para aquela missa com aquele padre que vai terminar, sabe Deus quando aquela missa. Tadinho do padre, né? Elias estava fazendo uma caminhada de 40 dias para chegar naquele monte e 40 noites. Elias, ele estava angustiado, mas sabia que Deus de algum modo iria responder. Ele não sabia como, ele estava confuso, mas Elias foi para o Horebe, montanha sagrada, para buscar a luz, para deixar Deus falar. Esse pão aponta para o pão que todos nós temos hoje, de um modo maior do que Elias, à nossa disposição. E por quê? Porque este pão, nós temos a certeza, porque assim Jesus nos diz, e nós cremos que a palavra de Jesus é verdadeira, nós temos o corpo e sangue dele, muito mais do que aquele pão do passado. E por isso este pão que nós temos tem mais força e poder do que o pão que Elias comeu, porque este pão é o pão vivo Jesus Cristo. Amém? Então veja, nós temos que aprender a descobrir que nós temos que buscar este alimento. Este alimento não é uma opção. Hoje, que solão, vamos para a praia, Não, pode ir até para a praia, mas lá na praia vai na missa. Amém? Amém? Deus não tira férias não. Amém? Deus não tira férias, Deus não descansa, Deus não dorme. Amém? Então, é importantíssimo a gente descobrir que este alimento é a condição, não é a opção. É a condição se nós queremos renovar as nossas forças. Sem este alimento nós não somos nada. Amém? Nós não somos nada. Se nós formos examinar a história da igreja, nós vamos ver como a igreja, ela chegou até nós graças justamente a este alimento.
graças à força deste alimento, que é a Eucaristia, que é a Santa Comunhão. E felizes aqueles que entendem a importância da missa dominical, não como obrigação, culto religiosos, mas como encontro vivo com Jesus. Infelizmente nós somos a sociedade do comodismo. Essa semana eu conversava com uma família, fui visitar a sua casa, e nós lembramos do avô, e bisavô também de alguns lá, que eu conheci, e esse homem, até a idade de 90 e poucos anos, ele vinha a pé, lá da BR-116, até a igreja, ele vinha a pé. Caiu uma gotinha d'água, eu vou encolher, né? Tá fazendo sol, vai fazer calor. Tá fazendo frio, vai fazer frio. Puseram as faixas que não vai ter dificuldade para estacionar. Eu não vou não, vai ter problema. Desculpa, a gente está precisando de uma vacina de fricote, contra fricote. A gente está precisando de uma vacina para parar de ser murmurador. Pelo amor de Deus, a gente não recebeu a vacina de Jesus, porque a vacina de Jesus aqui, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele disse aqui, toda amargura, toda ira, toda indignação, toda gritaria, toda calúnia, sejam desterradas no meio de vós. Isso que é vacina que a gente recebe de Jesus, põe em nós. Às vezes tem gente que termina a missa, ai meu Deus, o padre falou demais, ai meu Deus, aquela mulher que estava ao meu lado, ai meu Deus, que calor, ai meu Deus, esse ônibus que não chega, ai meu Deus, esse trânsito. Por isso que nada dá certo, por isso que nada funciona, por isso que você é infeliz, está sempre reclamando, está sempre achando defeito, não sabe agradecer nada, não sabe reconhecer os benefícios de Deus, você não sabe acreditar, né, que do mal que pode acontecer. O outro dia uma pessoa bateu o carro, né, e esse carro era para ser vendido, bateu o carro, foi parar para uma pessoa atravessar na faixa, né? Foi parado para a pessoa atravessar na faixa, a pessoa que estava atrás estava distraída e bateu no carro dessa pessoa conhecida. A pessoa que estava para atravessar na faixa passou pelo carro que parou, deu risada. Achou engraçado, né? A pessoa ser educada, né? Arrebentar todo o carro. Olha, para a gente ver que nível a gente está chegando, né? Mas olha que beleza. Olha que beleza, o carro tinha um defeito de fábrica que ninguém conseguia descobrir desde que foi comprado. Depois dessa batida o carro ficou perfeito e a pessoa não quer mais vender o carro. Do mal Deus tirou um bem, amém? Do mal Deus tirou um bem. Nós, infelizmente, não sabemos perceber isso. E não sabemos perceber que do mal, muitas vezes, que acontece, Deus tira sempre um bem, né? Nós não vamos entender tudo. Nós vamos sempre ter que dizer, Senhor, eu não estou entendendo, mas a minha vida está nas tuas mãos, guia-me, Senhor. Isso que é importante todos os dias. Senhor, eu não estou entendendo, ajuda-me a andar na tua palavra. Então, repare, Elias comeu daquele pão, bebeu daquela água que recorda o nosso batismo, viver o batismo, viver a graça do batismo. Quando você foi batizado, você não recebeu uma coisa qualquer, mas você recebeu a vida de Deus, você se tornou templo do Espírito Santo. Agora, você precisa deixar que esse Espírito Santo cresça. Então por que é que nós precisamos comungar? Porque na comunhão nós recebemos quem? Jesus. Nós recebemos aquele que dá o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Atos 1:8, Jesus disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Por que é que nós somos fracos? Porque o Espírito Santo talvez é um desconhecido na nossa vida. Amém? Então nós precisamos deste alimento do céu.
deste manjar. Eu já contei para vocês, e vou repetir, me desculpe se eu repito, 2 testemunhos. Um de André Frossard, que é membro da Academia Francesa de Letras, um intelectual. Família ateia. Pai, fundador do antigo, nem existe mais, do antigo partido, ou existe, sei lá se existe, né? Do antigo partido socialista francês. Na aldeia aonde ele nasceu não tinha nenhuma igreja cristã, nem católica nem evangélica, só uma sinagoga, a igreja dos judeus. Ele nunca se interessou por coisas cristãs e, pelo contrário, tinha um ódio, criticava por todos os meios que ele podia a igreja católica. Mas ele tinha, olha a importância, ele tinha um amigo católico que não entrava em discussão de religião com ele, mas que procurava pelo exemplo e cativando. Um dia esse amigo, inspirado por Deus, convidou esse homem para jantar, e aí o amigo falou assim: olha, antes de jantar, eu lembrei que eu não fiz a minha adoração ao Santíssimo. Espera um instantinho aqui, que eu vou entrar aqui nessa igreja e vou fazer a minha visita ao Santíssimo Sacramento. André Frossard fala que ficou lá como um bom francês, né? Fumando lá fora, esperando, e o amigo não chegava. Ele então entra na igreja, né? Começa a procurar o amigo, não acha o amigo. Olha como Deus, né, estava fazendo ele não enxergar, porque o amigo disse: eu vi você, mas eu não entendi o que você estava fazendo, né? André Frossard olha para o altar, estava exposto o Santíssimo Sacramento, a hóstia estava ali. Ele olha e ele sente, olhando, alguma coisa mudando a vida dele, mas ele não entende imediatamente. Ele sai, pergunta para o amigo o que era aquela coisa em cima do altar. O amigo explica. André Frossard vira e fala: em 5 minutos eu me tornei católico. E ele escreveu um livro, em 5 minutos eu me tornei cristão. Mais tarde ele vai se tornar amigo do Papa João Paulo II, vai escrever uma das melhores biografias sobre a vida dele. O outro testemunho aconteceu há 5 anos atrás, na Espanha. Um homem que teve uma vida familiar desastrada, batia na mulher, bebia, né? Maltratava todo mundo, era um grosseiro em tudo, com todos. Este homem acaba se separando, e um dia por acaso ele também entra na igreja. Mas entra na igreja assim, super louco da vida, olha para o altar, e ele diz que aquele olhar para o altar modificou a vida dele, porque ele diz que olhando para o altar estava exposto o Santíssimo. Olhando para o altar ele sentiu que alguém estava olhando para ele, e ele entendeu: é Jesus Cristo. Ele sai da igreja, começa a procurar naquele mesmo dia as pessoas que ele havia ofendido, maltratado, a pedir perdão. E ele começa então a dizer: eu não posso mais ficar longe deste Jesus que mudou a minha vida e preencheu o meu coração. E ele começou a ser pessoa da Eucaristia, da Santa Missa, e atualmente ele é líder de um grupo que faz adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, repare, nós às vezes passamos uma vida inteira na igreja, mas resistimos à graça. Por quê? Porque nós não entendemos esta palavra de Jesus, de João 6,51, do Evangelho de hoje: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação. O que é ser salvo? Eu vou traduzir de uma maneira popular. Ser salvo é deixar de ser mal, chato, mala. Amém? Ser salvo, por exemplo, se dentro da igreja existem pessoas amargas, calúnias, fofocas, é porque essas pessoas não estão salvas. Porque se eu encontrei a Jesus Cristo, eu deixo de ser mala. Amém?
Se eu encontrei a Jesus Cristo, eu não sou daqueles que ficam fazendo futrica, fica com ciúme, inveja, tentando puxar o tapete, enganando, mentindo, passando cheque sem fundo, pulando a cerca, né, como se fosse um canguru e não sei mais o que. Não, eu encontrei a Jesus Cristo, o sorriso diante da vida entra no meu coração e nos meus lábios, porque eu encontrei aquele que preenche o meu coração. A missa se transforma. A missa se transforma por quê? Porque ela passa a ser a necessidade. Nós entendemos que sem ela, aquele ator que eu sempre falo, que eu não consigo falar o nome dele, que é muito difícil, que fez o filme Infiltrados, mas ele fez uma série de outros filmes. Eu vi essa semana uma outra entrevista que ele deu e percebi como o jornalista tentou assim ser meio gozador, sarcástico. Falei, e a tua religião? E ele falou assim, a minha religião, ele diz, mudou a minha vida. Ele era traficante, ele era drogado, e ele não tem vergonha de dizer, quem me libertou foi a missa. E hoje casado, pai, se eu não me engano, de 4 filhos, ele diz, quando eu estou filmando, e ele é um dos maiores salários de Hollywood, quando eu estou filmando, se eu percebo que a gravação não vai terminar no horário que dê para eu ir à missa, eu paro a filmagem, vou para a missa, volto. Quando eu não estou filmando, eu vou 2 vezes à missa no domingo. Primeiro, eu vou na missa de criança, que eu levo meu filho, e depois eu vou na missa dos adultos. Mas ele diz assim, não deixo a missa por nada, porque foi a missa que me tirou, né, daquela vida que eu tinha de trevas. Um artista, um ator famoso, que não tem vergonha de assumir publicamente na CNN, né, não tem vergonha de assumir aquilo que realmente trouxe a transformação. Por isso, meu querido, aprenda a descobrir este poder que está à sua disposição e descubra como os milagres continuam acontecendo. Curve a sua cabeça, repita comigo, Pai querido, dai-me a graça de receber o teu poder em minha vida. Entra em todas as minhas alegrias para abençoá-las. E entra em minhas feridas, em meus problemas, para que eu seja curado, restaurado pelo teu poder. Amém.